apresentar a estratégia do Porto Digital para a economia criativa, que é o Porto Mídia. Vou falar brevemente só o que é o Porto Digital. Nós somos um parque tecnológico urbano, temos o nosso território no bairro do Recife Antigo e no quadrilátero de Santo Amaro, uma parte de Santo Amaro. Estamos localizados no centro histórico da cidade. Não temos portão, não somos um condomínio fechado, somos um bairro aberto que as pessoas podem frequentar normalmente, como qualquer outro bairro. E que dentro desse bairro tem representações de instituições municipais, federais, enfim, empresas, mercado. Aqui, no crescimento do número de empresas do Porto Digital, do início até agora, a gente só tem crescido. Número de empresas embarcadas. Alguns números. Somos atualmente cerca de 230 empresas, um pouco mais de 7 mil colaboradores, faturamento de R$ 1 bilhão, salário médio 2.800, mais do que uma vez e meia o salário médio de Recife, e com alto nível de educação dos que trabalham aqui. Em 2010, o Porto Digital definiu uma estratégia de crescimento. Essa estratégia de crescimento foi dividida em 3 partes. A primeira parte foi a expansão territorial, que essa parte dos 40 hectares ali de Santo Amaro não existia. Até então, nós ficávamos apenas no bairro do Recife Antigo. Então, houve essa expansão para o bairro de Santo Amaro, é o que chamamos o quadrilátero da Aurora, que é entre Avenida Norte, Rua da Aurora, Mário Melo e Cruz Cabugá. Outra parte da expansão foi a expansão imobiliária, que adquirimos 3 novos imóveis, 2 deles já estão sendo reformados, inclusive um deles para receber o Porto Mídia. E a expansão de escopo, que é essa que eu vou falar um pouco mais, que foi que até então éramos um parque monotemático, trabalhávamos apenas com tecnologia da informação e comunicação, e a partir do ano de 10.000 foi aprovado pelo Conselho de Administração, e a partir de 2011 trabalhamos também com a economia criativa. E aí, por que a economia criativa? Qual o motivo do Porto Digital ter escolhido essa área para trabalhar, além de TI que já estava dando tão certo? Era importante para o parque ter uma segunda área de trabalho. É muito arriscado para o parque como um todo trabalhar apenas em uma área. E qual seria essa área? É importante ter uma área que tivéssemos capital humano dessa área, que tivéssemos pessoas que fizessem, que soubessem. A gente não podia inventar uma coisa que não existisse no Recife, por exemplo. E a economia criativa, nós temos o talento natural do recifense, do pernambucano, para a criatividade, que é reconhecido. Interpreto eu a partir de um contexto histórico e a diversidade da cultura que a gente teve, que somos uma miscigenação enorme aqui em Pernambuco e temos uma riqueza histórica muito grande, e isso contribuiu para um bom caldo que gera essa criatividade, essa diversidade cultural tão grande. Tem essa questão do momento da economia criativa no mundo. Então, pessoas dispostas a pagar pelo intangível, pelo diferencial, pelo design. Além de que essa área é complementar, a gente enxerga essa área como complementar à tecnologia da informação. Então, imaginamos que, acrescentando essa área ao escopo do Porto Digital, pudéssemos aumentar, gerar riqueza para as 2 áreas. Então, essas áreas elas são complementares. Então, isso impulsiona o crescimento do parque como um todo. Temos eu vou apresentar aqui agora um contexto e um conceito que usamos. O contexto é esse que Mané já falou tão bem e que eu falei ainda há pouco, mas que é desse mundo contemporâneo dominado por imagens, sons, textos e símbolos. Então, é esse momento que as pessoas estão dispostas a isso, estão ávidas por isso, que é essa velocidade de informação, de imagens, de sons, que as pessoas precisam disso, estão dispostas a isso. A nossa interpretação aqui no Porto, o nosso entendimento
é que ela é uma convergência conceitual e prática das artes criativas, valendo aí o talento individual com indústrias culturais, escala de massa. Tem que ter a questão da indústria, tem que ter a questão da quantidade, tem que ter a questão econômica, de fato, no contexto das novas tecnologias de mídia, em uma nova economia do conhecimento, para os novos consumidores cidadãos interativos. Então, tem tecnologia, tem economia, tem escala de massa, tudo isso sendo consumido por consumidores cidadãos interativos. Então, são pessoas que são conectadas. O advento da internet proporcionou o nascimento da economia criativa. Não à toa foi na mesma época. Porque tudo isso, toda essa velocidade de informação e essa possibilidade de obter, essa vontade de obter produtos diferenciados e com valores intangíveis agregados. Então, tudo isso, na nossa interpretação, isso é o que traz a economia criativa. Aí tem a questão também, onde ela se manifesta. Essas áreas aí foram as áreas dadas pelo relatório da UNCTAD, que teve a primeira versão em 2008, teve uma em 2010, e que ela dá essas áreas. O Porto Digital, como parque tecnológico, não poderia abranger todas as áreas para trabalhar. Então, houve uma seleção, um foco. Quais as áreas que iríamos trabalhar? E fizemos algumas perguntas. No geral, quais são as áreas que são mais impactadas pelo design e pela tecnologia? E aí chegamos a esses setores, que não que sejam os setores que entendemos como da economia criativa, não é isso. São os setores nos quais vamos trabalhar. Vamos trabalhar e vamos focar nesses setores, ao menos inicialmente. Aqui, a estratégia do Porto Digital para a economia criativa, assegurar novas perspectivas de ampliação do Porto Digital com outros setores, e é esse setor da economia criativa, contribuir para a estruturação de um polo da economia criativa, assim como hoje somos um polo de TI, e a ação é o Porto Mídia, que é o Centro de Empreendedorismo e Tecnologias da Economia Criativa. O que será o Porto Mídia? O que o Porto Mídia já está sendo, na verdade? Ele funciona baseado em 4 pilares: educação, experimentação, empreendedorismo e exibição. Temos a questão da educação, capacitação e qualificação técnica. A gente viu, enfim, sabemos desde sempre, vimos ainda a partir de uma ouvida com grupos de vários setores, desde 2011, que a gente provocou algumas reuniões aqui, que cerca de 60 pessoas foram ouvidas, atuantes no mercado do Recife, que há uma demanda muito grande por formação. Então, e há uma vontade muito grande de aprender e aprender coisas novas, não só nas áreas técnicas, mas também na área de gestão e planejamento. Para as pessoas que estão entendendo que sair dessa coisa de projeto cultural para um plano de negócio, que não é só fechar num projeto, mas tem que ter um empreendimento para que esse empreendimento gere vários produtos e vários projetos, e não apenas um só. Tem a questão da experimentação, que outro gargalo que identificamos, que há uma falta no mercado do Recife de tecnologia, de equipamentos. Não existe com facilidade equipamentos muito caros e, enfim, a gente adquirindo, e vamos proporcionar para o mercado Recife o uso desses equipamentos, através dos laboratórios e estudos. A questão do empreendedorismo, também através da incubação de novos negócios criativos. Desde fevereiro de 2003, que estão sendo incubados aqui no Porto Digital, a incubadora Porto Mídia, 9 empreendimentos criativos. E também a exibição, a Galeria de Artes Digitais, que servirá para exibir o que for produzido, tanto pelos empreendimentos incubados, quanto pelos alunos e as pessoas que usarem os cursos de capacitação do Porto Mídia. Esse desenho aí é um pouco para demonstrar como o Porto Mídia vai funcionar. Ele vai poder ser usado pelos produtores locais, pelos produtores de outros estados, estudantes, profissionais autônomos, empreendedores,
todos podendo usar toda essa oferta que a gente vai proporcionar de cursos de capacidade, de formação técnica, os laboratórios de estúdios e também os negócios que podem ser incubados na incubadora. Além do Observatório da Economia Criativa e também outros produtos que o Porto Digital oferece, tais como o SICTEC, que estamos fazendo parte dele. Aqui um pouco do que vamos oferecer. Esse imóvel aí é o imóvel da Rua do Apolo, que está terminando a reforma, que a gente vai inaugurar no início de julho, e ele vai receber tudo isso aí, a sala de capacitação, os laboratórios, sala de finalização de cinema, vai ter o laboratório de design com impressora 3D, scanner 3D, tudo isso vai estar à disposição do mercado a partir de julho. Esse imóvel circulado de vermelho é o convento, que ele vai receber o Porto Mídia no momento mais adiante, porque ele é um imóvel em ruínas e ele vai receber uma etapa mais adiante do Porto Mídia também. Aqui está a planta baixa de como vai funcionar o Porto Mídia agora em julho, o que já está na etapa de finalização da reforma. E eu passo a fala para a Mariana, que é nossa gerente de tecnologia, que vai apresentar para vocês os equipamentos e os laboratórios que o Porto Mídia vai oferecer para o mercado. Boa noite. Então, como o Jona falou, eu sou coordenadora da parte de tecnologia e operações do Porto Mídia. E nós temos esses equipamentos nesses laboratórios dessa primeira etapa do Porto Mídia, que são, começando pelo laboratório de design, que vai dar mais ênfase a essa parte de prototipagem com uma impressora 3D e um scanner 3D também. E aí, também com a IMAX lá, então é um laboratório que tem 2 IMAX, esse scanner 3D e essa impressora FDM e o Print. Em seguida, a gente tem o laboratório de interatividade e animação, onde a gente vai trabalhar com alguns softwares já conhecidos, que são o Autodesk 3D Max, o Maya e o Tumbum. No Tumbum, a gente pode trabalhar mais a animação em 2D. Já no 3D Max, a gente trabalha com a modelagem dos personagens, a criação. E no Maya, a animação dessas, tanto 2D também, mas principalmente em 3D, desses personagens. E aí a gente vai contar com 2 iMacs também e um Mac Pro para cada laboratório, tanto de interatividade quanto de animação. Já no laboratório de imagem 1, nós vamos fazer a seleção da edição, separar a assistência de montagem, vai separar todo o material, vai montar o primeiro corte, pode finalizar, inclusive, um corte e preparar um EDL. E a gente vai ter também 2 Mac Pros nessa ilha, e esses softwares, o Final Cut Pro, o Nuke X, que já é um software bem bacana para composição de efeitos especiais, um Avid Media Composer, e também nessas ilhas a gente já vai poder, na verdade, voltar com a etapa final, por exemplo, de um filme, de uma longa-metragem, para encodar o filme em DCP, que é o novo formato que está se usando em tudo quanto é festival e em cinemas, para cinema digital. Então, esse aqui é um exemplo do Nuke, do workflow do Nuke, como ele tem esse workflow bastante fluido para trabalho de composição com os nodes, um mapeamento bastante fácil de visualizar. Alguns exemplos de filmes que foram feitos nele, como, por exemplo, A Invenção de Hugo, Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton. Desculpa. E aqui no laboratório de imagem 2, a gente vai ter um Smoke,
que aí a gente vai poder já, inclusive, trabalhar na finalização de um filme. Pode montar também nessa ilha. Então, vários trabalhos podem estar acontecendo simultaneamente nesses laboratórios, mas principalmente para trabalhar com a composição final e a correção de cor de trabalhos menores e curta-metragens ou peças de publicidade. Nós vamos ter um smoke, e aí também trabalhar já com um monitor de fidelidade de cor profissional, broadcast. Então, no smoke, a gente tem, entre outras funções, inclusive um bom trabalho de 3D, de movimento de câmera, de luz e de construção de elementos 3D para incrementar aí as cenas. Aí a gente passa para os laboratórios de áudio. Então, no primeiro laboratório de áudio, também temos 2 IMAX que vão trabalhar com um Avid Artist Control, cada um. O Hollywood Edge, que é um banco de dados de áudio bastante fiel, ou bastante rico, para já construir elementos para as trilhas. E aí a gente vai para o laboratório de pré-mixagem. Aí a gente já pode finalizar também peças menores. Uma sala já acusticamente melhor tratada do que as primeiras ilhas de áudio. E a gente vai ter uma mesa. A gente já pode também pré-mixar em 5.1. E a gente vai ter essa mesa C24. Também o Avid Artist Control, que é aquela mesinha do laboratório anterior. E aqui a gente já aprofunda mais nos softwares, também trazendo o Waves Platinum Bundle e o Altiverb 7. Aqui a gente já também trabalha com o Pro Tools HDX. E aí a gente vem para a nossa estrela, que é a sala de finalização híbrida de imagem e som. Para os equipamentos de som, essa sala traz uma mesa chamada The Command, também da Avid, e já vai trabalhar com 3 placas HDX, possibilitando a edição em 768 canais, que pode, assim, em média, se estima que um longa-metragem no Brasil pode chegar a 500 canais no máximo, assim. É a média que tem sido, né, trabalhada, mas aí a gente já tem uma sobra para aproveitar o talento de Recife e crescer nisso aí. E aí a gente também tem mais plugins, mais softwares adicionados aí, que são o Emerald Pack e aí o Waves Diamond Bundle. Então, as salas vão dando um upgrade, assim, e nessa aí também vai ter um tratamento de acústica bem preciso e alinhado por Carlos Klaskin, que é o consultor da Adobe. Então, vai ser um ambiente para mixagem que não existe no Recife ainda. E isso foi uma demanda do mercado também. Para a imagem, a gente vai ter um projetor 4K da Barco, que acompanhado de uma tela de projeção bastante também específica, que é uma tela que respira, vamos dizer, acusticamente transparente, para não interferir na acústica. É a primeira sala do Brasil que vai ter finalização de áudio e de imagem na mesma sala. Então, tem algumas coisas bem específicas. E o Baselight, que é essa mesa aqui. Então, a mesa de som vai estar na frente, a mesa de cor vai estar atrás. A sala é mais ou menos parecida com essa aqui. Essa é uma sala em Budapeste, que tinha no site da Filmlight, e como exemplo, e a nossa vai ser um pouco parecida. O Baselight é um sistema de correção de cor bastante importante. No Brasil, ele só existe na Globo, praticamente. O conteúdo da Globo melhorou muito depois dele, porque tanto acelera bastante o processo, o workflow mesmo da correção de cor, quanto tem uma qualidade maravilhosa. E aí, finalizando assim todos esses trabalhos e todo mundo trabalhando lá nos laboratórios, esses trabalhos devem ficar expostos
na Galeria de Artes Digitais, também no mesmo prédio, e que vai contar com video wall e, enfim, sensores e monitores por todo lado. Isso vai ser uma galeria mutante, como um museu mesmo. Então, essas exposições vão ser retrabalhadas ao longo do tempo, a depender das produções. E essas obras estão em execução, devem estar terminando agora nesse mês que está chegando. E a gente quer muito inaugurar em julho, e estamos trabalhando muito para isso. No final de julho, no máximo, devemos lançar aí o Porto Mídia, finalmente. É isso.